Vejamos o que é ângulo a partir do conceito expresso pelo autor do livro. Então vejamos aqui a definição. Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Observando aqui pelo conceito, pode ficar às vezes um pouco difícil para a gente compreender, mas já sabemos o que é e qual o conceito de uma semirreta, que é uma entidade que possui início e não tem fim para um dos lados. Vamos utilizar a partir dessa noção e tentaremos ilustrar no GeoGebra o que é um ângulo para ficar claro essa compreensão, porque ele sugere com o termo convexa e não convexa, embora tenha um exemplo, mas essas imagens do livro elas são muito rígidas. Então vamos aqui para o programa para a gente conseguir entender a partir de uma imagem que é um pouco mais dinâmica. Então irei pegar exatamente aquilo que a gente já aprendeu sobre o que é uma semirreta, que é uma entidade que tem um início e não tem fim. Tomarei uma outra semirreta para a gente conseguir ilustrar melhor esta noção. Então temos aqui duas semirretas, onde ela divide todo esse espaço branco demonstrado aqui em duas partes. Uma parte que está interna a essas duas semirretas e uma parte que está externa a essas duas semirretas. A gente chama isso de ângulo. Temos aqui essa parte interna que é um ângulo menor e temos essa parte externa que é um ângulo maior. Então, exatamente essa região aqui, essa distância, esse espaço localizado na parte interna é o ângulo interno e essa parte de fora, essa região localizada aqui é chamada de ângulo externo. E ele chama exatamente dessa parte interna de região convexa, parte menor do ângulo. E essa região externa ele chama de região não convexa. Então, isso é exatamente a noção de ângulo. Eu vou utilizar o medidor de ângulo aqui para ficar bem ilustrado para a gente esta noção. Então, irei pegar. Temos aqui a parte interna que eu me refiro, é exatamente esse ângulo, cujo o valor já está expresso aí, que independente da movimentação que eu faça, ele expressa para a gente exatamente o valor atual, correto do ângulo. Então, esse é o ângulo interno, parte convexa, região convexa. E ao mesmo tempo, temos essa região externa, que também é um ângulo aqui de medida e que independente da posição que eu faça, que eu gire, faça a movimentação, a gente tem sempre esse ângulo que é toda a região branca, porém está dividida por dois segmentos de reta. Parte interna, no caso, medindo exatamente 90,05 graus e a parte externa 269,95 graus, que podem ser alteradas à medida que eu mova o segmento de reta, a semirreta, aliás. Então, ângulo é isto: região limitada por dois segmentos de reta, parte interna, região angular convexa, e parte externa, região angular não convexa.